Falemos da brisa. Que livro lindo tens aí nas tuas mãos, José Carlos Tinoco. Cláudia, o que se passa contigo hoje? O que se passa neste reino da Alcobaça? Sabes uma coisa, tu tens uma... Tenho muita coisa, não é só uma. Mas tenho uma. Mas gostas imenso desta autora, sabes? Gosto. Sabes mas mesmo. Hoje não a Gostas trouxe. Mesmo. Espera aí. Mas sabes que eu tenho aqui muitas mulheres? Não as vou ler todas, só tenho mulheres. Eu vou dar destaque aqui para abrirmos esta nossa conversinha. Vou deixar entrar esta primeira ave da Filipa Leal. Que venha com gosto. Sim, que foi publicado neste livro, que já tem uns bons pares de anos, A Cidade Líquida e Outras Texturas, e que normalmente nós sempre desaproveitamos ou desprezamos um pouco. Então. Nós até não fazemos. Nós não fazemos. Nós até valorizamos os tradutores, os ilustradores, etc. Mas, sabes porquê? Porque o livro não é só o que está escrito, porque existe todo um conjunto e é importante falar-se no conjunto. Mas este livro traz uma fotografia que lindo. Da Mafalda Capela. Uau! Mafalda, além de eminentíssima arqueóloga, assinada e tudo. E de uma pessoa que escreve muitíssimo bem, fotografa desde sempre. Já fez inúmeras exposições com assinalável sucesso. E este é um livro belíssimo, como todos os livros da Filipa Leal. Há um homem que atravessa a rua, leva sacos às costas, cordas que interrompem a noite de outros homens que passam. São negros, mas rebentam a noite de outros pesos. Desfaz-se o corpo leve dos que não regressam. O homem diz: é noite na cidade de onde venho. São negros os sacos do homem, pensam os outros. É noite na cidade onde chegas, poderiam pensar. De onde vens? A cidade está presa nas palavras. Há uma rua atravessada pelo homem que diz: a cidade somos nós. E há os que não se transportam no dia, os que não chegam de noite à noite de outros, os que não se quebram na cidade partida, os que dizem: a cidade está presa na memória. Há, no entanto, uma cidade no início, sem rua e sem noite ponderada, sem costas, que no lugar da torre tem uma cratera, que no lugar do caminho tem um poço sem espelho, sem água, que no lugar do relógio tem o sol, que no lugar do homem tem a primeira ave. É uma cidade onde ninguém diz a verdade. A cidade está presa. Maravilhoso, como tudo que a Filipa escreve. Eu trouxe outro grande nome da literatura portuguesa, de quem eu gosto muito. Queres ver? Olha. Muito bem. Maria do Rosário Pedreira. Aqui neste Poesia Reunida. Vem ver-me antes que eu morra de amor. O sangue arrefece dentro do meu corpo e as rosas desbotam nas minhas mãos. Da minha cama ouço a tempestade nos continentes e já quis partir. Deixar que o vento levasse a minha mala por aí. Fiz planos de correr o mundo para te esquecer, mas nunca abri a porta. Vem ver-me enquanto não morro, mas vem de noite. A luz sublinha a agonia de um rosto e quero que me recordes como eu podia ter sido. Da minha cama vejo o sol tatuar as costas do meu país. E já sonhei que o perseguia, que desenhava o teu nome no veludo da areia e sentia a vida a pulsar nessa palavra como um músculo tenso escondido sob a pele. Mas depois acordava e não ia. Vem ver-me antes que morra, mas vem depressa. Os livros resvalam-me do colo e o bolor avança sobre a roupa.
Da minha cama sinto o perfume das folhas tombadas nos caminhos. O outono chegou e o quarto ficou tão frio de repente. E tu sem vires. Agora quero deitar-me no tapete de musgo do jardim e ouvir bater o coração da terra no meu peito. Os vermes alimentam-se dos sonhos de quem morre. E tu não vens. É uma poesia muito sofrida da Maria do Rosário Pedreira. É verdade. Sempre achei isso. E por isso eu gosto tanto. Eu gosto deste sofrimento romântico, sabes? É curioso que remete muito para o século XIX, a poesia dela, não é? E para... Não sei, eu sinto-a muito contemporânea. Não, eu sinto a contemporânea, Sim, não é mas, isso. mas eu entendo. Mas também vai aquele repescar sofrimento. Eu entendo o que estás a dizer. muito do imaginário aquele de alguma... romantismo, aquele Exatamente, sofrimento da do poesia século do século XIX, XIX. as mulheres à espera, Sim. no caso, ela à espera dele, que ele Sim. não vem, e ela ali a sofrer e a morrer de amor, porque ela está a morrer de amor, e no século XIX morria-se de amor. A poesia destas duas mulheres, não é? A Filipa Leal e a Maria do Rosário Pedreira, são substancialmente diferentes na sua forma, também em alguns dos seus conteúdos, embora a poesia da Filipa também seja Também é sofrida. muito luminosa. É algo sofrida, mas também tem sempre há sempre Uma uma luz, esperança. há sempre um guia, digamos assim, que resgata o autor, neste caso a autora e É maravilhoso. os seus São seguidores, somos maravilhosas todos as nós, desse mesmo sofrimento. Andava às voltas no topo de si mesmo e do monte. Trepara à encosta como em pequeno trepava às árvores, para ver melhor. Vivia tão longe da água que tinha a boca seca. Agora andava às voltas cheio de sede, a esgotar-se, a suar. Por que não paras? Perguntar-lhe-ia se pudesse entrar neste poema. Não havia nada no cimo de si, nem do monte. Apenas o azul e algumas aves que respiram mais alto. A cidade ficava a meio caminho entre o céu e a terra. O céu lá para cima, ainda depois do monte. A terra cá para baixo, um pouco antes da sede. Ele andava às voltas com a vida. Atirava-lhe pedras, gritava. Se ao menos a chuva, se ao menos a chuva. Como quem não encontra. Só mais tarde entendi o que procurava. Um mar. Que linda. Que linda. É tal esperança, não é? É? Eu vou continuar. Oi. Mãe, agora que guardaste na arca as blusas pretas e os teus olhos voltaram a ser azuis, que os meus irmãos dormem no seu quarto, um sono de poderem ser felizes, que já conseguimos dizer uma à outra o nome dele no meio de um sorriso, porque a morte afinal é uma coisa tão longe. Deixa-me perguntar-te, porque não há retratos do meu pai comigo ao colo, como os dos meus irmãos que ele trazia sempre junto ao peito, e tu depois dividiste pela casa para ele poder saber que ainda te lembravas? Ou então, debruçado no meu berço, que tu escondeste no sótão, ainda eu era pequena, e te sentavas a embalar vazio quando ele não entendia, porque estavas tão triste. Mãe, eram tão azuis os olhos do meu pai no dia em que levou os meus irmãos à escola e tinham tanto medo do que pudesse acontecer-lhes. São tão azuis também os olhos deles debaixo do seu sono. E os meus tão negros de dúvidas. Porque fostes sempre tu que me levaste sozinha para as coisas difíceis da minha vida, que o meu pai nem nunca quis saber que coisas eram. Mãe, estão hoje tão azuis os teus olhos com essas roupas claras. E eu ainda tenho o nome do meu pai entre as minhas lágrimas. Mas agora que os meus irmãos descansam no seu quarto, que já todos podemos dizer o nome dele, sem nos cortar os lábios, diz-me a verdade.
esse homem que choramos era mesmo meu pai? Acontece muitas vezes isto, de ficarmos sem conseguirmos comentar, balbuciar palavra, quer dizer, eu tive agora que fazer este pequenino esforço para não ficarmos aqui num silêncio Que eu ainda algo estou. comprometedor. Oh, Cláudia, mas eu vou animar um pouco as hostes, está bem? Deixa-me só respirar um bocadinho. Fiquei sem ar. Eu quero enviar este recado para o lado lá do Atlântico. Tu muito gostas de enviar recados. Gosto de enviar mensagens, não são as minhas mensagens, são as mensagens dos poetas que mesmo já não estando por cá, deixaram, através da sua obra... Seu testamento, não é? É um pouco Para os isso. vindouros. Para os vindouros. Se for preciso. E às vezes os vindouros agora é deparam-se preciso. com Então com vamos isto. lá, ao Por exemplo, Ferreira ao Ferreira Goulart. Goulart. E isto vai diretamente para as tentativas sérias de censura do outro lado do Atlântico, não é? Levadas a cabo pelo Bolsonaro e seus pares. Essa corja, de facto... Sabes que eu acho que censura há um pouco por todo o mundo. Não só por aí. Não, mas é uma corja abjeta É mais... talvez seja mais... que tomou conta de um país e que, se pudesse, tomaria conta do mundo, através dos seus tentáculos, nomeadamente da Igreja Universal do Reino de Deus. E então vamos ao E Ferreira então Goulart. o Ferreira Goulart, Então- sem saber que Bolsonaro viria aí, deixou esta mensagem. No fundo, era um poeta, de facto, que defendia os mais humildes, os mais desfavorecidos, e tinha, obviamente, uma poesia de cariz social e político muito forte. O poema chama-se Não Há Vagas. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema. Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Muito bom, muito bom. Eu vou continuar com... Ai, meu Deus. Eu identifico-me tanto com estes textos. Sabes que há um conjunto de mulheres que eu adoro. A Filipa Leal está lá. A Cláudia Sampaio. A Rosa Alice Branco. A Francisca Camelo. A Francisca Camelo. Convém não esquecer. A Andreia C. Faria. A Cláudia Lucas Schell. A Catarina Nunes de Almeida. Entre outras mulheres. Mulheres dos nossos dias, dos dias de hoje, mulheres do agora, com quem nos cruzamos na rua. E estas mulheres deste século XX, nascidas elas ainda no século XX, mas são mulheres do século XXI, elas leem-nos a alma. Estão a produzir alguma da melhor poesia que ela uma vez verdade, escreveu. É verdade. E faltava poesia escrita por mulheres em Portugal. Há, de facto, mas agora há mais. Há nomes bem cimeiros, mas agora há apesar mais. de tudo, em relação Havia um à desequilíbrio poesia muito grande. masculina, Há um desequilíbrio há um muito desequilíbrio grande. brutal. Mas agora estes nomes são maravilhosos. E são mulheres de idades diferentes, estes nomes que eu citei aqui, entre elas. Se alguém me perguntar, hei de dizer que sim, que foi verdade, que não amei ninguém depois de ti, nem o meu corpo procurou nunca mais outro incêndio que não fosse a memória de um instante junto do teu corpo, e que deixei de ler quando partiste, por não suportar as palavras maiores longe da tua boca.
e que tranquei os livros na despensa e tranquei a despensa acreditando que se não me alimentasse acabaria por sofrer de uma doença menor do que a saudade. Mas a que os outros, pelo menos, não chamariam loucura. Se alguém me perguntar, direi que foi assim e não de outra maneira, como alguns parecem supor. Que permiti, bem sei, que outros homens me amassem e me aquecessem a cama, mas em troca lhes dei apenas um nome diferente do que tinham e os vi partir desesperados a meio da noite, sem sentir maior dor que a de saber que, afinal, também eles não existiam para além de ti e que no dia seguinte dava comigo a trautear sem querer essa canção que amavas, como se ela, assim, se tivesse deitado no meu ouvido, mas que a sua melodia, em vez de me alegrar como antes, me escurecia mais a vida. Se alguém me perguntar, nada desmentirei nem negarei que os frutos todos que me deram a provar na tua ausência me pareceram demasiado azedos ao pé dos que explodiam em sumo nos teus lábios e que por isso nunca mais quis um beijo de ninguém, nem sequer inocente. E não voltei também a aceitar as flores que me traziam, por me lembrar que em mãos assim tão grandes para o afeto, o seu perfume anunciava invariavelmente a chegada do outono. E contarei por fim, se alguém quiser saber, que o teu silêncio foi de tal densidade, de tal espessura, que não consegui escutar nenhuma das vozes que vieram depois de ti. E pior do que isso, me esqueci com indiferença das mais antigas, pelo que as minhas noites se tornaram uma tão longa e solitária travessia, que ainda esta manhã acordei ao lado da tua sombra e respondi baixinho, mesmo sem ninguém me perguntar, que há coisas que uma mala nunca leva. Eu sei que tu ficas É que isto tira de mo ar. veras tocada. Achas que, não, que ela nunca foi... Não transparece aí alguma submissão, alguma Não, negação? não. Ou antes, pelo contrário, há aí permanentemente, Há aqui permanentemente, apesar da cedência ao amor, a afirmação da sua sim, presença e individualidade. da sua individualidade Claro que enquanto sim, mulher. claro que sim, claro que sim. Por isso é que o deixou ir, não é? Pensa nele, mas deixou ir. Ele está presente, mas ela vive a vida dela. Isto de acordo com o poema. Os poemas são apenas pensamentos, não é? Isto não. É muito bonito. Todo o livro é muito bonito. Este livro vale mesmo a pena ser lido. Esta poesia reunida da Maria do Rosário Pedreira. É maravilhoso. Mas ela tanto escreve, ela é editora, e ela tanto escreve poesia como escreve livros para crianças, para jovens. É maravilhoso lê-la. Eu acho que nunca a tínhamos trazido aqui, ou talvez um ou outro poema. Eu creio que sim. Penso que sim. Penso que sim. Mas o livro é a primeira vez, não é? Eu tenho vontade de ler tudo. Amor. Fazer amor. Fazer crescer amor. Onde um lugar te visse e não os olhos e os cabelos a escorrer, tapasse a minha boca e a minha mão, pois de alegria sumos tal te quer. Atrás as serras lentas, outras cores desfeitas numa cama branco, zero a construir a terra onde tu fores, em que serás subida a enseada dos polvos e corais, em que porém serás de pé e luz se ali deitada. De sob mim a sobremundo, vem teu chão e tua carne começada em dura terra entre menina e mãe. Pedro Tamen. Ai, que lindo! Vem aqui inserida nestas variações sobre um corpo, que é esta antologia
lindíssima que o Eugênio de Andrade construiu, a antologia de poesia erótica contemporânea, sobre desenhos de José Rodrigues, e é a saudosíssima editorial Inova. É um livro lindíssimo. É. O nosso querido José Desapareceu Rodrigues. cedo demais a Inova. Sim. Desapareceu Agora na fizeste-me velocidade lembrar do tempo. José Rodrigues. É um dos meus artistas de eleição também. Ai, tem aqui grandes nomes. A nossa querida Irene Lisboa. Contudo, apreciava mais o José Rodrigues. Ele foi, sobretudo, conhecido como escultor. E eu apreciava muito mais o José Rodrigues, desenhador, Sim. do que propriamente o escultor. Embora tenha tido algumas obras de referência, mas apreciavam mais ainda como desenhador do que como escultor. Tenho aqui mais outro poema da Maria de Tu Rosário hoje Pedreira. focaste na Maria de Rosário Pedreira E foquei muito bem. e Eu não tenho a menor dúvida ancoraste na poesia reunida da Maria de Rosário Não Pedreira. tenho a menor dúvida de que fiz muito bem e que é muito bonito ler estes poemas e que me dão um especial gozo. Da Maria de Rosário Pedreira. Não te demores. O sol anda a deitar-se sem pudor em todos os telhados e a luz esmorece e o luto da noite alonga à espera. Eu não me deito sem ti mais nenhum dia. As memórias que se recortam nas sombras são fantasmas perversos que caminham em círculos como cães que perseguem a cauda enlouquecidos ou aves encurraladas na boca escura de um túnel. Não te demores. A solidão não se adaptou à geometria da casa e o teto já não resiste ao peso da tua ausência. Se me traíste, que me mandes dizer ainda hoje. Tínhamos combinado que iria eu à frente por ter trato com os anjos e melhor memória para os detalhes de qualquer longitude. Há um bilhete escondido no fundo de um bolso que diz isto. Tem as palavras partidas ao meio como costelas no esqueleto da página dobrada. Mas a tinta é permanente como a promessa que fizemos um ao outro nesse dia. Vem então buscar-me. Eu já não tenho mais nenhum espelho contigo dentro e a saudade pôs o frio à minha porta. Sem o teu corpo, de que me vale a roupa? Se já não podes escutar-me, de que me serve escrever? Pedi-te tanto que guardasses os meus versos do pó, que o vento espalhasse pela casa quando eu partisse e que dissesse ao mundo inteiro que tudo o que escrevi foi, afinal, uma longa carta a pedir que me amasses. Mas tu nunca me amaste e eu devia sabê-lo. O coração que batia de noite desalmado nesse corpo cansaço embriagou-me, sempre com os perfumes mais ocultos da terra. Então, esse nozinho pode ser desatado ou não. Um bocadinho.